Bem-vindos ao canal Relíquias da Natureza. Bem, nosso canal tinha preparado outros vídeos para postar. Devido à urgência desse assunto, decidimos postar esse vídeo agora. Vamos falar sobre o Aedes aegypti, um mosquito da dengue. Um mosquito que contamina milhares de pessoas no Brasil todo o ano. Nesse vídeo, vamos aprender a se prevenir, tratar e reconhecer os sintomas desse mosquito. Mas antes, se inscreva no canal, deixe um like e comente sobre o vídeo. A dengue é uma doença febril, aguda, sistêmica, de origem viral. Nos últimos 50 anos, o número de casos de dengue no mundo tem aumentado dramaticamente. A Organização Mundial da Saúde estima que 4 bilhões de pessoas estejam vivendo em áreas com riscos de infecção pela doença. Anualmente, 390 milhões de casos são registrados no mundo, dos quais 96 milhões se manifestam clinicamente. A dengue afeta 128 países e é considerada uma doença negligenciada pela OMS. Na região das Américas, a doença tem se dizimado com surtos cíclicos concorrente a cada 3-5 anos. No Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada. Desde 1986, registramos o maior surto da doença em 2013, com aproximadamente 2 milhões de casos notificados. Causa: a dengue é causada por um arbovírus, vírus transmitidos por artrópodes, que se apresenta em 4 tipos diferentes: DEN 1, DEN 2, DEN 3 e DEN 4. Atualmente, os 4 sorotipos circulam no Brasil, intercalando-se com a ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos sorotipos em áreas anteriormente não atingidas ou alteração do sorotipo predominante. Transmissão: o vírus é transmitido pela picada de mosquito de Aedes aegypti, que também são responsáveis pela transmissão da chikungunya, febre amarela e zika. Sintomas: a dengue pode ter diferentes apresentações clínicas e de prognóstico imprevisíveis. Os primeiros sintomas aparecem de 4 a 10 dias depois da picada do mosquito infectado. A doença começa bruscamente e se assemelha a uma síndrome gripal grave, caracterizado por febre elevada, fortes dores de cabeça e nos olhos, além de dores musculares e nas articulações. Durante a evolução da doença, destacam-se 3 fases: febril, crítica e de recuperação. Na fase crítica da dengue, entre o 3º e o 6º dia após o início dos sintomas, podem surgir manifestações clínicas, sinais de alarme, correspondentes a uma complicação da doença potencialmente letal, chamada dengue grave, conhecida anteriormente como dengue hemorrágica, que aparece devido ao aumento da permeabilidade vascular e da perda de plasma, o que pode levar ao choque irreversível e à morte. Os sintomas clínicos de alarme da dengue grave são dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural e ou lipotimia, tonturas, decaimento, desmaios, hepatomegalia dolorosa, aumento de tamanho do fígado, sangramento na gengiva e no nariz
ou hemorragias importantes, vômitos com sangue e ou fezes com sangue de cor escura, sonolência e irritabilidade, diminuição da diurese, diminuição do volume urinado, diminuição repentina da temperatura do corpo, hipotermia e desconforto respiratório. Uma infecção curada de dengue confere ao paciente imunidade contra o tipo de vírus responsável. Por existirem 4 tipos diferentes de vírus, para estar totalmente imunizado, é necessário ter tido contato com todos eles. Caso contrário, a cada contágio com um novo tipo de vírus, os sintomas são mais intensos e o risco de desenvolver a dengue grave é mais alto. Diagnóstico. O diagnóstico da dengue é feito comumente mediante sorologia para determinar a presença de anticorpos contra o vírus no sangue, mas não determina especialmente qual tipo de vírus é responsável pela infecção. Métodos de biologia molecular mais elaborados podem ser utilizados para detectar as proteínas do vírus. Tratamento. Não existe tratamento específico para a dengue. Os cuidados terapêuticos consistem em tratar os sintomas, combater a febre e, nos casos graves, realizar a hidratação por via intravenosa. O atendimento rápido para a identificação dos sinais de alarme e o tratamento oportuno pode reduzir o número de óbitos, chegando a menos de 1% dos casos. Prevenção. Desde o fim de 2015, a primeira vacina contra a dengue foi registrada em diferentes países para ser usada em indivíduos de 9 a 45 anos, vivendo em áreas endêmicas ou de risco. A OMS recomenda que os países considerem a introdução da vacina contra a dengue apenas em zonas geográficas onde os dados epidemiológicos indicam um alto índice da doença. Outras vacinas com diferentes tipos de vírus se encontram em períodos de desenvolvimento. De modo geral, as vacinas têm mostrado uma efetividade muito variável, entre 50% e 80%. Dependendo do tipo de vírus que causa a infecção, do tipo de indivíduos vacinados e do local onde tem sido implantado. Igualmente, o tempo de duração da proteção está sendo estudado. Atualmente, a principal forma de prevenção é o combate aos mosquitos, eliminando criadouros de forma coletiva, com participação comunitária e o estímulo da estruturação de políticas públicas efetivas para o saneamento básico e o uso racional de inseticidas. Atividades. MSF tem contribuído na vigilância ao controle da doença em países atingidos por desastres naturais, Paquistão, Filipinas, Mianmar e Haiti. Dado respostas aos surtos sazonais Cabo Verde, Honduras e Salvador, e também realizado pesquisas sobre epidemiologia da doença, Camboja. De igual maneira, MSF ajudou no passado a controlar surtos da doença no Brasil. Entendeu pacientes com dengue na unidade de pronto atendimento e complexo do Alemão. Para prevenir a doença, precisamos ter alguns cuidados. Esvazie o pneu, não deixe água dentro. Pegue as garrafas e põe para baixo. Assim, você vai prevenir essa doença. Bem, aprendemos um pouco mais sobre essa doença tão contagiosa no Brasil e no mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.